Olá pessoal, muito boa tarde. Chegamos agora com mais um Esporte SCTV. E na série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Brusque, Guabiruba e Botuverá, recebemos nessa tarde Marcos Abstreuter, candidato do PL à prefeitura de Guabiruba, que vai conversar com a gente sobre esporte e também sobre os projetos dele como candidato do PL para a cidade. Primeiramente, Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao Esporte SC. É uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, Sidney. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pelo Esporte SC, pela TV Brusque. Uma grata satisfação estar aqui presente, podendo representar a cidade de Guabiruba através do Partido Liberal, com a nossa candidatura aí a prefeito, né, do município, também podendo falar um pouco dos nossos candidatos a vereadores lá do nosso local. Mas, enfim, é uma grata satisfação e para nós é muito importante estar aqui. Isso nos dá a oportunidade de sermos conhecidos um pouco mais pela população e, quem sabe, lá na frente, alcançar o apoio de todos, né? Com certeza. A gente agradece, Marcos, como eu falei, a sua presença. E para começar, obviamente, vamos falar de esporte, né? Marcos, qual que é o teu pensamento como candidato do PL, né, para a área esportiva, projetos, né? E qual vai ser a linha de pensamento no eventual governo seu à frente da Prefeitura de Guabiruba? E nós temos lá no município de Guabiruba, hoje o Guabiruba já apresenta um bom trabalho, por exemplo, na área do Karatê. Nós temos uma escola de Karatê que vem ganhando prêmios aí afora, né, medalhas, e vem apresentando bons resultados. Eu, particularmente, sou vindo quando pequeno, já comecei a jogar o basquetebol. Não tenho, hoje a minha altura está um pouco abaixo do tradicional, do momento, né? Mas na época a gente tinha uma certa altura, acabou jogando basquete, participava da CME, eu era morador de Brusque, jogava junto da CME de Brusque, basquete, e nós tínhamos na época um grande incentivo, a cidade, os prefeitos da época, né? Se não me engano era Alexandre Merico, o Celso Bonatelli na sequência, eles faziam muita questão de apoiar o esporte. Aquilo fazia com que a juventude, né, os adolescentes participassem, e até porque o esporte necessita de incentivo. O jovem, quando está nessa fase, ele precisa ser incentivado para participar. Hoje a gente vê a gurizada quase toda no celular, passando no computador o dia inteiro, infelizmente, né, às vezes por falta de opções na questão do esporte. Guabiruba tem diversas quadras, as escolas locais têm condições para oferecer o esporte aos alunos. O que a gente espera de verdade é acabar fazendo uma conversa bem franca e clara, bem aberta, né, com os profissionais do ramo da educação física, os professores dessas escolas aí, escolinha do futebol também, né? A gente quer reunir, quando o governo, a partir de janeiro de 2021, a ideia realmente é reunir esse pessoal, conversar, ver o que eles entendem do esporte local, perguntar e pedir sugestões para eles nos indicarem de fato o que é necessário para Guabiruba ter esse desempenho no esporte e fazer esse crescimento. Eu citei o exemplo de outra mídia que a gente andou conversando agora, até na data de hoje. Eu citei o exemplo que, quando era novo, eu vi que a Argentina, por exemplo, ela criou, na época, há muitos anos atrás, um programa que incentivava o tênis. Buenos Aires, diversas praças públicas, todas gigantes, aquilo virou um formigueiro de quadras de tênis, e naquele período a Argentina conseguiu se tornar a primeira no mundo, né? Porque partiu de um projeto, porque criou-se um incentivo, e nós não somos, Guabiruba não é Argentina, mas ela está aí buscando incentivar da mesma forma, na devida proporção, o crescimento e o desenvolvimento do cidadão, né? Porque o esporte desenvolve o cidadão como um todo, né? Como que dá para trabalhar, Marcos, na tua visão, a questão da educação junto com o esporte? A educação, como eu vou dizer, pelas quadras esportivas, poliesportivas que tem em todas as escolas, eu acredito que esses profissionais do ramo da educação física, vinculando diretamente a educação, fazer um projeto, sentar, conversar, ver quais são as aptidões de cada aluno, questão de vontade e gosto, né? Mas, acima de tudo, fazer da educação física uma coisa que realmente seja útil para o aluno. Ele tem que sentir, eu volto a dizer, na minha adolescência, eu gostei do basquetebol porque o meu professor da minha escola, eu estudava uma escola pública, o Oswaldo Reis, que é localizada aqui em Brusque, no bairro Santa Rita. Na época, eu tinha um professor de basquetebol, que era o meu professor, ele tinha como principal gosto dele no esporte era o basquetebol. Eu fui influenciado, acho que os professores influenciando o aluno nesse sentido vão fazer esse crescimento acontecer. Ô Marcos, a eleição de Guabiruba sempre foi muito polarizada, né, entre o MDB e também o PP, né, e você surge como uma terceira força. O que te levou a colocar o nome à disposição, né, para concorrer ao executivo, né, nos próximos 4 anos? Eu tenho, de fato, um gosto pela política desde a minha adolescência. Eu acompanho desde os meus 13 anos de idade, foi a primeira gravação que eu fiz dentro de uma Câmara Legislativa Municipal, dentro da Câmara de Vereadores. Eu levei um gravador, na época a professora pediu um trabalho de aula, e eu gravei toda uma sessão, e aquilo eu tive que escutar toda a sessão e traduzir, passar para o papel.
Eu sempre tive esse gosto e hoje eu vejo que Guabiruba ela tem um cenário muito propício a uma mudança. Afinal de contas, a gente fala em décadas de 15, 11, é um ping-pong que não acaba mais. E ouvindo o eleitor, conversando com muita gente, a gente chegou à conclusão que existe uma chance. Nós somos pequenos ainda, somos pequenos, mas existe uma chance que nos coloca em condições de talvez sermos prefeito em 2021 a 2024. Sabemos da dificuldade, temos muito respeito pelos outros candidatos, afinal de contas são tradicionais e tem uma força muito grande até, tem muito envolvimento do próprio eleitor, né, que tem as suas simpatias entre uma sigla e outra, mas a gente enxergou, até de fato, até naqueles que são simpatizantes das siglas tradicionais, uma vontade de mudança. Isso aí nos inspirou, acreditando, e de fato, eu sinceramente acredito na minha condição e capacidade de exercer o cargo. Aliando tudo isso, eu cheguei à conclusão que por que não ser candidato a prefeito de Guabiruba? Vamos tentar, se o eleitor quiser, a gente está colocando o nome à disposição e está se predispondo a fazer um trabalho realmente condigno com aquilo que as pessoas esperam. Tá certo. Quais são os principais gargalos da cidade, na sua opinião, né? E como você vai trabalhar para resolvê-los? Olha, a cidade como um todo, Guabiruba é uma cidade boa. Guabiruba, havemos de reconhecer que, apesar de a gente estar entrando numa disputa contra o 11 e o 15, mas a gente reconhece que houveram boas administrações. Aliás, hoje está ocorrendo uma boa administração também em Guabiruba. Claro que tudo tem espaço para melhorar e realmente são necessárias algumas mudanças, né? Nós estamos percebendo que existe um certo atrelamento a questões partidárias que acaba dificultando o partido. Não é culpa nem de um nem de outro, digo que a culpa seria dos dois como um todo, porque essa questão de disputas, eu, sendo bem sincero, eu cheguei a conversar com um dos candidatos a prefeito, não vou nem citar o nome, porque eu não quero comprometer ninguém, mas fui convidado a compor uma outra sigla. E a gente, como já havia combinado, meu grupo é bem pequeno, mas havíamos combinado que não participaríamos nem do 15, do 11, eu acabei tendo que negar, agradeci por demais, até me senti orgulhoso de ser convidado a participar de uma sigla grande, né, como candidato a participar do pleito majoritário, mas eu disse não dá, porque nós chegamos à conclusão que essa disputa partidária está impedindo até, na verdade, que a maior arrecadação, maior, digamos assim, encaminhamento de verbas. A gente sabe que tanto o MDB, PP, como o meu partido, o Partido Liberal, nós temos senador, nós temos deputados federais, temos deputados estaduais, teríamos inúmeras emendas parlamentares para vir para o nosso município, e esse combate, esse conflito entre 15 e 11 acaba, de certa forma, atrapalhando, porque quando um está no poder, o outro não quer encaminhar o dinheiro para cá. Né? E quando muda, a mesma coisa. Então, assim, eu acredito, e nós acreditamos, que participando dessa forma, a gente acaba escapando um pouco dessa situação e acaba conseguindo conduzir, através de uma união maior entre todos, que convirja verbas para o nosso município para a gente praticar as obras, né, e os serviços necessários à população. Como seria, né, uma eventual administração Marcos Abstreut? Totalmente aberta, eu costumo dizer e falo e digo aqui, não tenho vergonha do que digo e me comprometo aquilo que eu sei que eu posso fazer, mas assim, totalmente aberta. Não quero ser dono da cidade, não penso lá que prefeito é quem manda em tudo, não. Eu acredito que todos pensem do mesmo jeito, mas, de fato, nós queremos trocar aquela cadeira de prefeito por um banco extenso, né? Nossas festas tradicionais de igreja tem aqueles bancos compridos, que troque-se por um banco daqueles, se coloque o prefeito ao meio e se coloque as demais lideranças partidárias, inclusive do 15 e do 11, especialmente o 15 e o 11, que venham conversar com a gente, porque nós entendemos que somos os únicos capazes de poder sentar com todos. Obviamente, eles vão ter que aceitar e querer, mas como participam há tanto tempo da política, gostam tanto, até se colocam como candidatos ali ao pleito atual, inclusive, a gente sabe que faz isso por amor à cidade. E fazendo por amor à cidade, nada mais fácil do que sentar tudo junto, conversar, já que todos nós gostamos, por que não sentarmos junto após a eleição e tocar essa cidade num rumo só, conversando a mesma ideia, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua experiência, fazendo com que tudo flua de uma forma que Guabiruba ganhe, fazendo com uma forma que a nossa comunidade ganhe. Não vamos deixar de ser partidários. Eu reconheço que quem é 15 é 15, quem é 11 é 11, os simpatizantes também, a gente sabe que é uma história muito longa, mas por que não nos unirmos? Por que não? É bom, faz bem para a cidade, se faz bem para a cidade, eu acredito que tem que ser praticado isso. Marcos, em um minuto rapidinho, qual seria a tua principal linha de governo? É saúde, educação, obras? O que o teu plano de governo mais contempla diante das várias necessidades do município? As necessidades são várias, a gente vê como forma de melhorias várias questões, tá? Eu bato sempre numa tecla de que nós precisamos unir a cidade. Se eu te falar numa determinada área específica, eu vou estar deixando outra que eu acho tão importante quanto de lado. Eu volto a dizer, a nossa palavra-chave, a nossa candidatura tem como palavra-chave
A união. A união é uma coisa que... nós estamos saindo de uma pandemia agora. Nós precisamos... nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Se a gente estiver isolado, toda a situação de risco, né, quando a gente está sozinho é mais difícil sair dela. Então, de forma unida, trazendo esse agrupamento de pessoas, de partidos, a gente vai ter condições de sair dos problemas e resolver as questões que a gente coloca no plano de governo como sugestões para uma melhoria da nossa cidade. Tá certo. A entrevista, então, com o Marcos Abstreuter, candidato a prefeito de Guabiruba pelo PL, que agora vai ter 2 minutos a se dirigir para você, eleitor guabirubense, acompanhar as propostas aí do Marcos, né? Marcos, 2 minutos, então, para falar com o eleitor, pedir o voto, né, e falar um pouquinho do teu projeto de governo. Bem, a toda a comunidade guabirubense, né, independente do partido que você já participou, independente dos partidos que você já possa ter participado, independente das siglas partidárias, eu volto a dizer, nós nos colocamos hoje à disposição como uma opção nessa candidatura. Uma opção além do 15 e além do 11. Nós somos o 22. Esse 22 não veio à toa, nós não estamos aqui meramente como alguém que está só participando do processo, nós buscamos participar, nós queremos vencer. Acima de tudo, nós não estamos aqui para negociar nenhuma situação, certo? Não é que somos intransigentes, mas entendemos que a política atual não permite negociações de cargos, não permite negociações estratégicas para poder estar no poder ou não. Nós viemos de forma pura, porque acreditamos que esse é um caminho onde a gente tem independência. E tendo independência, isso nos dá condições de fazer aquilo que precisa ser feito pela Guabiruba. Eu sempre digo, existe o que precisa ser feito e existe aquilo que convém. O que convém nem sempre é o mais importante. Aquilo que precisa é aquilo que a população requer. É aquilo que a gente escuta do povo todo dia. Sabemos das dificuldades, reconhecemos que os prefeitos que por aqui passaram deixaram um bom legado, reconhecemos a qualidade de todos, mas o momento requer uma certa mudança, o momento requer união, que volto a dizer, a base da nossa campanha. E por isso, nós como candidatos, eu, Marcos, o meu grande amigo Jorge, que vem comigo nessa caminhada, nós pedimos o apoio de vocês. Aqueles que hoje querem mudar um pouco, aqueles que hoje acreditam que o momento atual, a mudança ainda está no ar. A gente saiu de uma candidatura aí para presidente da República que se elegeu à base de um projeto bem simples. O nosso prefeito, o nosso presidente, lá tinha uma câmera em cima de uma mesa, fazia suas lives e com isso ele levou a sua informação para muita gente e hoje é presidente da República. Então, assim, sem querer nos comparar a ninguém, mas nós queremos fazer a nossa campanha também, como de fato estamos fazendo, de uma forma bem simples, mas bem objetiva. O que nós queremos é unir a cidade em torno do projeto único e com isso trazer melhorias para todos vocês. Se simpatizarem com a gente sabe que é difícil, nossa meta não é tão simples de ser cumprida, mas com a ajuda de vocês talvez a gente chegue lá. Esperamos que vocês nos ajudem, tá? E com certeza nos comprometemos a fazer a nossa parte depois, podem ter certeza. Muito obrigado a todos, votem no 22, votem no Marcos, votem no Jorge, dê essa força para a gente, certamente vocês vão ver resultados muito positivos nos próximos anos. Tá certo, Marcos. Obrigado pela participação, né? É um prazer receber o candidato aqui. Desejamos sorte aí na caminhada, né? Assim como também desejamos a todos os candidatos. E assim a gente encerra, né? Ficamos por aqui com mais um Esporte SCTV, agradecendo a todos os candidatos que estão vindo aqui falarem com você, eleitor, sobre as suas propostas para o dia 15 de novembro. Então a gente volta, né, já com mais entrevistas também com outros candidatos de Brusque, Guabiruba e Botuverá. Valeu, galera, um abraço. Tchau, tchau.